O que Bolsonaro, Virgínia Fonseca e MC Daniel têm em comum? Galera, os três eles utilizam o mesmo artifício para angariar e manter uma fanbase alucinada. E esse artifício é o artifício da fé cega. Esse aqui é o novo quadro que eu vou trazer aqui para o canal. Toda terça-feira eu vou trazer uma personalidade da mídia tratando sobre esse tema, sobre o tema religiosidade e como pessoas utilizam da palavra de Deus, um Deus que foi extremamente distorcido por essas pessoas, para aplicar golpes, para enganar os fãs, criando uma ilusão de uma vida extremamente fácil, de uma vida rasa, para que as pessoas comprem essa ideia e sigam essas pessoas e defendam essas pessoas com unhas e dentes. Hoje a gente vai começar com essas três personalidades e nos próximos dias, toda terça-feira, a gente vai trocando os personagens. Bora! Nos últimos 40 anos, evangélicos cresceram de 5 para mais de 30% da população brasileira. Uma rápida mudança religiosa, moldada para se tornar uma força política sem precedentes. No meu voto, o que vai me influenciar mesmo é a minha religião. Como eu disse no início, a fé cega ela é extremamente prejudicial porque ela coloca a pessoa em extrema vulnerabilidade, vulnerabilidade mental, emocional e física também, porque isso chega no físico. Uma hora ou outra chega no físico. E essas pessoas elas enxergam esses líderes políticos, como foi o exemplo de Bolsonaro, como líderes religiosos, como mentores, como mestres. E isso, gente, isso entra num lugar muito complexo. Por quê? Porque quando você mexe no senso de sagrado das pessoas, você mexe em toda uma estrutura. Porque nós, seres humanos, nós somos regidos pela nossa crença. As nossas crenças moldam a nossa realidade. O que a gente acredita é o que molda o que acontece na nossa vida. Nós somos reflexos das nossas crenças. Então, se eu acredito que Deus é cruel, que Deus vai te punir se você for homossexual, se Deus vai te punir se você for, sei lá, se você for qualquer coisa que vá contra o que o cristianismo mais rígido prega, aquilo coloca a pessoa no sentido de alerta, ela não consegue relaxar ao longo da vida. E ela vai, além de viver uma vida extremamente delicada, ela vai entrar num sistema de veneração a essas pessoas. Tanto que são pessoas que não têm argumentos muito sólidos quando. E eu tô falando da massa, tá, gente? A massa, a grande massa, quando você vai conversar com elas o porquê que elas seguem esses líderes, elas não conseguem elucidar de uma forma clara, sabe? Socialmente falando. Sempre vai levar pro âmbito religioso. Galerinha, tá travando aqui o vídeo, eu tive que cortar uma parte aqui, mas eu tô voltando porque o inimigo ele tá ok, ele tá tentando me sabotar, mas ele não vai conseguir. Mas vamos lá. Voltando à minha linha de raciocínio. Essa construção religiosa, social religiosa, ela vem sendo feita há milênios. Quando a gente volta, né, lá atrás, há milênios, a gente entende como isso foi feito. E tudo foi minuciosamente arquitetado. Nada por acaso. Todos esses artifícios, essas frases feitas, essas frases de impacto, bordões, eles são milimetricamente pensados para que a sociedade, para que a massa absorva aquilo da melhor forma possível. O bordão de Bolsonaro é Deus, pátria e família. E eu duvido que ele tenha, se bem que na última eleição ele perdeu mesmo com todas essas táticas. Mas eu duvido que ele teria ganho a eleição em que ele ganhou se ele não tivesse utilizado dos artifícios religiosos. Ele tem a força que ele tem por conta da religião. Ele representa um símbolo cristão, sabe? O símbolo da família conservadora, a família tradicional brasileira, sabe? E isso é muito delicado, porque quando você absorve o que sai da boca desse homem, não só da boca, mas das atitudes, né? Porque as atitudes falam mais que
que as palavras, aí você entende que há muito mais além, sabe? Do que a gente imagina. E é isso. Agora vamos falar dos outros dois, porque, enfim, se eu for falar só de Bolsonaro, eu vou ficar aqui até amanhã. E saindo aqui um pouco da política, né? A gente tem MC Daniel e Virgínia Fonseca, que são duas personalidades midiáticas muito grandes e que, quando você vai analisar, né, a contribuição para eles quanto sociedade, quanto personalidades midiáticas, você não vê nada. Porque não sai nada dali, sabe? São pessoas que não colaboram para pensamentos críticos, pensamentos filosóficos, pensamentos de crescimento espiritual, profissional de pessoas. São pessoas extremamente vazias. E quando alguma coisa, né, vem à tona, como o escândalo da CPI das Bets, por exemplo, com a Virgínia, a gente entende como é podre, né? Como esses bastidores são podres. E quando vem à tona também situações como essa última do MC Daniel com a Lorena, que é a mãe do filho dele, e a gente vê como que esse cara é, né, nos bastidores, a gente entende que todas essas palavras são vazias. Virgínia utiliza muito bordão, toda honra e glória a Deus. Só que aquilo não passa de um mero bordão vago. Quando você lê alguns comentários de posts da Virgínia, algumas pessoas defendem ela falando, nossa, mas ela sempre teve muita fé em Deus. Ela nunca deixou de falar de Deus. Ela sempre falou de Deus. Só que falar de Deus não é o suficiente. Você tem que colocar em prática o que você fala, porque senão são só palavras vazias, entende? Não adianta de nada. Não adianta nada você falar de Deus hoje e aplicar golpe amanhã. Tipo, utilizar de artifícios mesquinhos, extremamente antiéticos para se promover, enfim. E a mesma coisa MC Daniel, ele não tem um bordão fixo, mas é aquela coisa, sabe? Tipo, ai, depois de Deus a minha vida mudou, e Deus e não sei o quê. E quando você vai ver na essência, o cara é outro, sabe? Enfim, é isso, gente. Semana que vem eu trago mais desse assunto. Eu quero muito falar de símbolos também, como os símbolos foram distorcidos, como essa construção foi feita também. Eu acho interessante a gente falar sobre a antiga Mesopotâmia, sobre Lilith também, que foi uma figura muito distorcida e utilizada pelos judaicos cristãos como para criar mesmo, sabe, uma onda de medo e, enfim, repressão e, enfim. Mas nas próximas semanas a gente continua esse diálogo e esse bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. E para entrar em contato comigo, é só clicar aqui no link da descrição, acessar nossa lojinha também, no nosso catálogo. E, enfim, qualquer dúvida, só chamem. E até mais, até semana que vem.